Então, basicamente, aqui a gente já falou dos 3 primeiros pontos que estão nesse nível mais pessoal mesmo, né? Da história de cada um, de como é que a gente lida. Mas tem aqueles outros níveis que são mais profundos da culpa, né? Que muitas vezes estão no campo do inconsciente, né? Ou mesmo a nível sistêmico. Então, a gente podia abordar esses outros 3 pontos, esses 3 passos, né? De observação, para que a gente consiga, de fato, seguir trilhando, né, nesse rompimento do ciclo da culpa. Isso. Então, a partir da autorresponsabilidade, eu olho em primeiro lugar para as marcas da minha infância, da vida intrauterina, as dores da criança interior, e muitas que estão até inconscientes para mim, né, que são lá da vida intrauterina, e a gente traz isso no curso, traz isso no trabalho, para começar a trazer essa clareza sobre isso, né, que muitas vezes a gente nem tem. Então, tá. Então, esse é o primeiro passo, assim, da tomada de consciência. Aí depois a gente vai para as mais profundas, que é o que você trouxe ali, que é quando a gente começa a perceber mesmo, né, se o nosso sentimento de culpa pode ser decorrente da gente estar fora do nosso lugar, por exemplo, quando a gente está julgando os nossos pais, ou quando a gente está criticando os nossos pais, ou quando a gente está tentando salvar os nossos pais, né, e aí a gente acaba saindo do nosso lugar, perdendo forças, e acaba sentindo mal por isso, e acaba que a gente não consegue fazer diferente dos nossos pais, por exemplo, né? Então, quando a gente está fora da ordem com relação aos nossos pais, por julgamento, especialmente, a gente fala assim, eu nunca vou fazer desse jeito, né? E, de modo geral, o que acontece é que a gente não tem força para fazer diferente quando a gente entra no julgamento com relação a eles, e aí, muitas vezes, a gente faz do jeito que eles fizeram mesmo, né? E isso, muitas vezes, nos gera uma culpa em dose dupla, né? Porque a gente prometeu que a gente ia fazer diferente e não está conseguindo fazer diferente, né? E porque muitas vezes também a gente sabe das consequências de agir daquela maneira, nossos pais já agiram com a gente já sabe a dor que é aquilo, e hoje a gente age, por exemplo, com os nossos filhos ou com outras pessoas da mesma maneira que agiram com a gente. Então, isso nos traz uma culpa em dose dupla. E um outro ponto, que é mais profundo, né? Que é perceber que todas as vezes que a gente vai contra a nossa família, nossas raízes, inconscientemente a gente tem uma forte sensação de mal-estar mesmo, é o que a gente chama aqui na metodologia de culpa sistêmica, né? Então, ir contra as nossas raízes de alguma maneira, ir contra a gente mesmo. E isso vai gerar autossabotagem na nossa vida, né? E isso vai nos gerar travamento na nossa história. A gente vai até certo ponto e trava, porque, de modo geral, a gente vai olhar para isso a nível mais profundo, a gente está fora do nosso lugar aqui na ordem, né? Então, a gente precisa compreender esse processo e voltar para o nosso lugar mesmo, né? De filhos aí dos nossos pais, em todo esse trabalho a gente fala muito sobre isso. Então, esse é o processo, né? Uhum. Não, bom demais. E aí, isso passa para o próximo passo, que é a questão da culpa existencial, né? Que seria o 5º passo. Daí a gente falou um pouco disso na live passada, quando a gente conversou até, inclusive, da relação entre essa culpa existencial e a felicidade, né? Que existe uma relação direta ali, quando a gente faz essa observação a nível sistêmico. Você acha que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre isso? Isso, aí o 5º ponto, né, da culpa é a mais profunda, é a culpa mais profunda que é existencial, como a gente chama aqui na metodologia, que tem a ver com isso, quando a gente não se permite, a gente não se dá o direito de ser mais feliz que as pessoas do nosso sistema familiar, né, quando a gente sente que a gente está rompendo com um padrão, especialmente com um padrão disfuncional e indo além, né, sendo mais feliz, tendo uma vida mais leve, mais próspera, inconscientemente a gente entra nesse ciclo de culpa e de autossabotagem. Então, a gente não se sente nesse direito de ter uma vida mais leve e a gente sente uma culpa mesmo, né? Como sendo uma forte pressão aí do nosso sistema, como se fosse isso que nos desse o pertencimento, né? A gente ser igual a eles na dor, a gente tenta se igualar inconscientemente na dor, então muitas vezes a gente não se permite ser mais feliz. E essa é a culpa mais profunda mesmo que existe e que traz os maiores pontos de travamento na nossa vida mesmo. Então, a gente tomar consciência disso muda, de fato, para a gente muita coisa, né? E aí, o 6º ponto é a gente avaliar isso tudo, como a gente falou, né? Avaliar toda essa trajetória, perceber o que pode estar, de fato, né?
nos deixando nesse ciclo de culpa aí, avaliar todos esses pontos anteriores e assumir, então, estratégias para que a gente possa fazer mudanças internas necessárias, né, para sair desse ciclo e começar a fazer diferente a partir de agora. Então, esse é o ponto-chave, porque também não adianta tomar toda a tomada de consciência sem ação, né? Sem uma estratégia para fazer diferente a partir de agora. Eu acho que é isso, né? De alguma forma, assim, é a nossa proposta do nosso trabalho como um todo, é a proposta do trabalho, do curso mesmo, do Desvendando a Culpa, né? De ajudar as pessoas a tomando consciência e buscando caminhos, fazendo exercícios, né? É um curso vivencial mesmo, com exercícios e práticas para ajudar a gente a saindo do lugar, não só reconhecendo todas as culpas, mas dando conta de fazer os movimentos internos necessários, né? Eu acho que isso é o principal.